Estimados irmãos, bom dia para todos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los neste momento para abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, nós iremos ler dos versículos 32 ao 42. Diz assim a Sagrada Escritura: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Com base neste texto, nós vamos refletir acerca da agonia, do sofrimento de Jesus no Getsemane. Ninguém, meus irmãos, jamais passou pelo que Jesus experimentou no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Foi neste lugar, neste literalmente lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa agonia. Ali, no Getsemane, naquele jardim, o eterno Filho de Deus, feito carne, ele orou com a mais intensa agonia, orou com lágrimas. O bendito Filho de Deus rendeu-se incondicionalmente à vontade do Pai para remir um povo por meio de seu sangue. Ali, o seu suor transformou-se em sangue. E enquanto o primeiro Adão, no jardim, igualmente, perdeu um paraíso, porque o paraíso foi perdido com a queda do homem no pecado, no paraíso, no Éden, agora, o segundo Adão, na linguagem de Paulo, o último Adão, ele reconquistou, noutro jardim, com muito sofrimento, o sacrifício de si mesmo, para recuperar o paraíso que foi perdido. O que é interessante nesse texto, lendo os versículos 32 ao 42, fundamentalmente nas expressões, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando lemos esses textos, percebemos que há aqui algo que precisa ser dito acerca do que Jesus fez. Porque o Senhor Jesus não foi simplesmente um mártir que morreu pela causa de Deus. Os mártires, ao longo da história, foram elogiados por mostrar coragem serena, mesmo diante da morte iminente. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala daqueles que permaneceram fiéis, apesar do sofrimento e apesar do martírio
pessoas que foram cerradas ao meio, foram perseguidas. Estevão enfrenta o martírio com paz e confiança. Ele, com os olhos fitos no céu, viu o Filho do Homem à direita do Pai para recebê-lo. Com muita coragem, sem temor, sem medo, com confiança, até orando pelos seus algozes. Alguns, entretanto, viram na angústia, na tristeza de Jesus, aqui no Getsêmani, uma abordagem do martírio menos nobre. Por exemplo, um crítico, um filósofo do segundo século, Celso, oponente do cristianismo, ele usou o relato do Getsêmani para atacar o caráter de Jesus e a sua divindade. Porque ele está aqui pedindo, se possível, passe de mim esse cálice, quando os grandes mártires enfrentam isso tranquilamente. Isto é, claro que não tranquilamente, mas com muita coragem, sem temor. Então ele faz uma crítica. Como é que nós podemos responder a esta crítica do Celso, filósofo do segundo século? Primeiro, deve-se notar, e precisamos entender isto, que a morte de Jesus é muito mais do que a morte de um mártir. É um pagamento de resgate por pecadores. Capítulo 10, versículo 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É uma obra de resgate, redentora, para redimir, para comprar escravos. Nas mãos de Satanás, escravos do pecado, salvos pelo sangue de Jesus. Ele também morreu para inaugurar o reino de Deus, uma nova aliança que foi selada por meio do seu sangue na cruz. E verificamos isso alguns versículos antes, capítulo 14, versículo 24. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, o grito de Jesus na cruz, quando vamos para o capítulo 15, versículo 34, meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Que vem do Salmo 22, o verso 1. Por que nós estamos a ver essa questão do sofrimento de Jesus? Por que ele está a sofrer tanto? Porque isso reflete a experiência de Jesus de abandono pelo Pai, enquanto ele está a ser punido, a receber a punição que é merecida para os pecadores. Isso tudo é colocado sobre ele. Ele sente agora uma pressão espiritual que será o próprio abandono do Pai no momento da sua crucificação. Portanto, não foi simplesmente a morte de um mártir. Haveria aqui uma separação, haveria aqui uma identificação com os pecadores. Representativamente falando, ele se fez pecado por nós. Toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, ele bebeu. Então, é muito mais do que ser um mártir que morreu pela causa de Deus. Segundo o evangelista João, ele nos informa no capítulo 18, versículo 1 do seu evangelho, que Jesus saiu do cenáculo e foi para o jardim de Getsêmani. Então, demonstrando claramente, ele não saiu para se esconder. Ele não fugiu. Ele foi para o Getsêmani para preparar-se para este ato redentor. Ele não saiu para distanciar-se da cruz, mas ele caminhou rumo à cruz. Ele foi para Jerusalém, sabendo o que lhe aconteceria, e ele marchou corajosamente para este ato de sacrifício. Mas receber a maldição da lei, sendo santo, ser feito pecado por nós e separado do seu Pai, algo que nunca na história, e eu diria, da eternidade, porque localizar o tempo na eternidade dá nó na nossa cabeça, não é? Nunca em nenhum momento ele esteve separado. Este elo de amor que une o amante, o amado, o amor que os une, o Espírito Santo, esse elo de amor eterno, nunca houve um tempo de separação. Ele iria experimentar o abandono do Pai ao identificar-se com os pecadores na cruz, recebendo a punição. Dá para entender por que ele estava angustiado até a morte. Jesus sabia que a hora agendada na eternidade havia chegado. Está no versículo 35. É chegada aquela hora. Portanto, não havia improvisação. Não foi uma coisa de última hora. Não foi uma coisa
fiquei surpreso que aconteceu isso. Não, já estava apontado na agenda de Deus. A hora aqui, o tempo de Deus, refere-se ao sofrimento de Jesus na mão dos pecadores, como está no versículo 41. Ele será entregue nas mãos dos pecadores. Ele está nas mãos do Pai, mas agora vai ser entregue nas mãos dos pecadores. O irmão dá para perceber o que está acontecendo? Ele sabe de tudo isso, ele compreende tudo isso. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Não foi um improviso, foi um plano eterno. Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores. E Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A sua morte, então, foi um ato voluntário. Ele estava disposto a morrer. Então, o Celso ali está cometendo um erro gravíssimo, porque está equiparando Jesus a um simples mártir fiel que morre crendo em Deus. O que Jesus fez foi muito mais profundo e tem implicações cósmicas, que tem impacto de dimensões tanto eternas como universais. Um outro ponto importante é que no Getsêmani, Jesus estava com a sua alma angustiada. E aqui vemos algo acerca da humanidade de Jesus. Verdadeiro homem. Note os versículos 33 e 34 do capítulo 14, que levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E declara: minha alma está profundamente triste até a morte. Isso está no Salmo 42, o verso 5, no Salmo 43, verso 5. Davi sentiu-se angustiado, a minha alma está angustiada, essa linguagem nós encontramos nos Salmos, mas a angústia de Jesus é muito mais profunda, porque o que ele vai enfrentar é muito maior do que qualquer homem já pôde enfrentar. Por que então ele estava triste? Vamos pensar aqui um pouco acerca disso. Era porque ele sabia a pergunta que alguém pode fazer, né? Será que é porque ele sabia que Judas ia traí-lo? Então ele estava triste? Porque ele estava consciente de que Pedro, que havia dito que, não, eu daria minha vida por ti se for necessário. Ele sabia que Pedro negaria, por isso ele estava triste. Ou porque ele sabia que o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, negaria, e por isso ele estava muito triste. Ou porque ele sabia que Pilatos iria lavar suas mãos, iria sentenciá-lo, tendo o poder de impedir, mas não querendo problemas com a sua governança, a sua liderança. Será que ele sabia que aquele povo que seguiu ele, o povo que experimentou os seus milagres, gritaria: crucifique-o, crucifique-o, preferindo Barrabás solto do que o Senhor Jesus? Será que é porque ele sabia que os seus inimigos iriam cuspir no seu rosto, dando-lhe bofetadas, como vemos na via do Calvário? Ele sabia, talvez, que o povo iria preferir um criminoso no seu lugar. Era porque ele sabia que os soldados romanos, por exemplo, rasgariam a sua carne com açoites, iriam ferir a sua fronte com uma coroa de espinho, debaixo de zombaria, clamando em alta voz: está aí o rei dos judeus. E depois iria ser ele crucificado como criminoso no Gólgota. Será que é por isso que ele estava triste? Era porque ele sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da sua agonia. Quando ele mais precisava dos seus amigos, ele seria abandonado. Será que é por isso que ele estava triste? Certamente. Por todas essas razões, elas estão incluídas, com certeza, na sua tristeza, mas não era essa a razão mais triste ou mais dura para Jesus até a hora da sua morte. Não foi por causa do sofrimento físico, com certeza, que ele foi tomado de pavor, que ele foi tomado de angústia, mas pela previsão de que seria desamparado pelo Pai, que beberia o cálice amargo da ira de Deus, de que ele iria literalmente experimentar no Calvário esse abandono do Pai. Portanto, o que nós vemos aqui no Getsêmani é um prelúdio do Calvário. O que temos aqui é o momento da batalha que, se as coisas parassem aqui, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Estaríamos perdidos. Mas Jesus nos amou até o fim. Ele nos amou até o fim.
Foi no Getsêmani que ele travou a maior de todas as guerras. Ali o destino da humanidade estava selado e ele se dispôs a cumprir plenamente o plano do Pai e humilhar-se até a morte e morte de cruz. E aqui vemos a sua natureza humana, porque ele sentiu profunda necessidade de companhia. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Sendo humano, verdadeiro homem, ele sentiu falta da simpatia dos seus discípulos, da identificação dos seus discípulos. Ele até vai dizer isso, lendo o texto paralelo de Mateus capítulo 26, versículo 38, ficai aqui e vigiai comigo. Eu lendo essas cenas, e a Ana de vez em quando escuta as minhas leituras lá em casa, eu faço leituras altas para fixar na minha memória. Ela escuta a pregação 2 vezes. Às vezes eu não consigo me controlar, eu choro. Porque o próprio Deus encarnado, desamparado, ia dizer, fica aqui comigo. Vigiai comigo. Não me deixa sozinho. A humanidade de Jesus aqui revelada. Embora Jesus não tivesse pecado, ele se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como está em 2 Coríntios 5, 21. Tomando a maldição da lei sobre si mesmo, portanto, na cruz, a ira de Deus sobre todos os pecados de todo o seu povo, desabou sobre o seu único filho. Jesus entristeceu-se porque ele iria sorver o cálice da ira de Deus e sofrer a condenação que deveríamos sofrer. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Pense na pressão espiritual. Agora, observe o versículo, se olharmos agora para outros textos, como João 6, 66. Muitas pessoas já haviam deixado Jesus. Vocês não querem ir embora também, como ele disse para os discípulos depois de pregar aquele duro sermão dele no capítulo 6 de João? E aí Pedro respondeu, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Os seus discípulos, aqui no capítulo 14, mas lá no versículo 50, também vão abandonar Jesus. Ele foi abandonado pela multidão, depois ele foi abandonado pelos próprios discípulos. E pior de tudo, era que na cruz, ele estaria clamando, meu Deus, por que me abandonaste? Agora note o processo. É abandonado pela multidão, é abandonado pelos discípulos e o próprio Pai. Então note o impacto disso no ministério e na vida do Senhor Jesus. Muitas coisas Jesus disse para a multidão. Nós podemos ver várias coisas que ele disse para as multidões. Quando ele falou de um traidor, ele não falou para a multidão, ele falou para o grupo dos 12, no cenáculo. Então teve muita coisa que ele disse abertamente para o povo, e teve coisas que ele disse para a multidão. E isto aqui, esse pedido para vigiar comigo, ele disse apenas para 3 pessoas. 3 desses 12, Pedro, Tiago e João, foi que ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, esse segredo do seu sofrimento, da sua intimidade, ele não contou para todo mundo, ele não contou para os 12, mas para 3 dos mais íntimos dos seus discípulos. Mas teve algumas coisas, e há coisas, quando ele começou a suar sangue, e ele estava sozinho, orando, completamente sozinho, os seus discípulos estavam dormindo naquele momento. Ele disse coisas que não podia dizer nem para os 3, mas só para Deus. É assim também conosco. Há muitas coisas que nós podemos dizer para muitas pessoas, há outras que o irmão só poderá dizer para poucos, e algumas, meus irmãos, que nós não vamos dizer a ninguém, só para Deus em oração. Há segredos na sua alma, há angústias e aflições que só Deus saberá na oração. Jesus viveu isso também. A experiência de Jesus no jardim do Getsêmani revela essa sua humanidade e essa sua fidelidade ao Pai. Ele sente a mesma dor e emoções que nós sentimos. Então, temos um Deus em Cristo que se identifica conosco. Ele experimentou fadiga, fome, ira, indignação, frustração, tristeza e angústia
avassaladora. Ele já experimentou até a morte. O irmão já morreu alguma vez? Não, mas ele já. Ele sabe até o que é morrer. Ele sabe todas as experiências dessa vida. Ele sentiu o peso emocional da traição, do abandono de seus amigos mais próximos. E aí aprendemos como é que ele venceu tudo isso. Orando. No Getsemane temos Jesus orando humildemente. Meus irmãos, é Jesus quem vigia. Ele diz vigiai e orai, mas quem é que vigia? Jesus. É Ele quem vigia, é Ele quem ora. Ele é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. Na sua angústia, tristeza profunda, vemos Jesus de joelhos. 2 vezes somos informados de que quando sua alma estava angustiada, ele orou. Versículo 35 e 39. A primeira pessoa para quem nós devemos voltar na hora da nossa aflição, é Deus. No momento da sua angústia, no momento da sua dor, no dia da provação, meu irmão, não vai agarrar no telefone para contar a situação para sua amiga, colega. Cai de joelhos e fale primeiro com o seu Deus, com o seu Pai que está no céu. O conselho de Tiago, irmão de Jesus, é: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago 5,13. E Jesus apontou aqui para nós a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação, como está no versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A vencer a tentação através da oração. E nesta cena nós vemos Jesus de joelhos, o próprio Criador, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, de joelhos, com o rosto em terra, prostrado em humilde posição. Ele esvaziou-se, descendo do céu até a terra. E agora, aquele que esteve eternamente na glória com o Pai, está de joelhos, prostrado, angustiado, orando com forte clamor e lágrimas, e como escreveu Lucas no capítulo 22, ao ponto de suar sangue. Muitos se desesperam quando chega a hora das aflições da vida, muitos se desesperam com os dramas da vida. Jesus caiu de joelhos e ele orou, e ele prevaleceu através da oração no tempo da sua angústia, na noite mais escura do seu ministério. 4 coisas chamam a atenção aqui na atitude de Jesus na oração. Primeiro é a submissão de Jesus. E precisamos aprender com Jesus. Ele orou dizendo: Pai, tudo te é possível. O Senhor pode tudo, nada é difícil. Aquela linguagem até do patriarca Abraão, no contexto, não há coisa nenhuma difícil para Deus. Não há nada difícil ou impossível para Deus. Tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo, seja feito não o que eu quero, e sim o que tu queres. Muito profundo isso. Aqui temos mais uma dimensão da humanidade de Jesus. O diotelismo, depois estudem isso, diotelismo, uma mente humana. Uma realidade humana que ora e necessita de força espiritual para enfrentar esse drama. A sua essência divina, unida à sua pessoa, continuou intacta e onipotente, mas a sua humanidade dependia do Pai completamente. E observe o 35, que fala que esse cálice é a hora, no versículo 35. E no 41 diz que chegou essa hora. Beber o cálice, que é ser entregue nas mãos dos pecadores, ficar à mercê deles, como está no capítulo 9, versículo 31. Não é? Jesus ele foi entregue, mas precisamos entender que ele não foi simplesmente um mártir, ele se entregou a si mesmo. A Bíblia diz que ele deu a sua vida. Ele tinha poder para dar e para tornar a tomá-la. Então ele não foi assim aflito. Prenderam Jesus. Ele queria fugir, mas não conseguiu. E agarraram nele e levaram para a cruz e mesmo contrariado. Não. Ele deu a sua vida. Ele se entregou por nós. Lemos isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, por exemplo.
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por nós. A morte de Jesus, então, não é uma questão do pai obrigando o filho. Irmão, pare de ficar ouvindo esses discursos políticos que usam da Bíblia para poder falar asneiras. Não é um filho sendo obrigado e oprimido por um pai severo a fazer um sacrifício que não queria. Longe disso. Não é um exercício de poder de um pai que impõe a sua vontade ao filho. Ele voluntariamente está abraçando, incorporando a vontade do pai, identificando-se com o amor do pai para redimir pecadores. É isso que vemos no Evangelho. Uma outra verdade ainda é a persistência de Jesus, não apenas a sua submissão, e que serve para nós como princípio, submetendo a nossa vida ao Senhor, mas persistência na oração. Ele orou 3 vezes, lendo o texto, ele ora 3 vezes, ele suou sangue, mas ele não suou sangue para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Portanto, o evangelista Lucas, ele esclarece que a persistência de Jesus, ela era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas ele orou intensamente. Lucas 22, 44, ele orou, suou sangue, orou com lágrimas e orou intensamente. O que significa isso? O próprio Filho de Deus orando e a expressão intensamente. O irmão alguma vez já orou intensamente? Ele vai dizer assim, não, pastor, mas eu sou um batista. Tradicional. Eu sou um batistão. Eu aprendi que eu preciso estar numa posição assim, solene e bem baixinho. Posso até ouvir as moscas à minha volta, bem baixinho, e falar com Deus sem nenhuma emoção, sem nenhuma lágrima, de coração frio, como uma pedra, um cubo de gelo. Isto é o que eu aprendi. Claro que não, ninguém nunca ensinou isso. Esqueça disso. Isso não é doutrina bíblica e os batistas nunca ensinaram isso. Reverência no culto é uma coisa. Nós não queremos loucuras, maluquices, misturadas com as coisas de Deus. Contudo, as nossas emoções santas, as nossas emoções, quando estamos em oração, o choro, porque às vezes nós choramos assistindo um filme melodramático. Terminou o filme e está lá todo mundo a chorar. A irmã Tatiana riu porque talvez tenha esse hábito. Chorou porque viu um filme bonito, um filme da história, que conta histórias bonitas, a pessoa chorou. Só que não choramos às vezes pelas causas verdadeiramente importantes. Chorar pela salvação dos nossos filhos, chorar pela restauração de uma nação em guerra, chorar pela nossa cidade, chorar pela nossa igreja, pela unidade da nossa igreja, chorar pelo crescimento da igreja. Portanto, nós não somos máquinas. Eu sei que já estão a tentar criar agora, com a inteligência artificial, pregadores assim, mas isso é uma abominação. Deus usa pessoas, o Espírito Santo de Deus habita no seu povo, e Jesus está mostrando aqui a intensidade da sua devoção e da sua oração. O irmão com Deus lá em casa, não importa a posição, o que importa é um coração todo quebrantado, contrito, aberto, diante de Deus. É muito importante esses momentos. Foi assim que ele venceu. E ele nos ensina o caminho para a vitória contra a tentação, contra as provações. Observe a intimidade de Jesus na oração. Ele diz, Abba, Pai. E Abba era a expressão comum das crianças lá em casa, como se referia ao Pai. Então Jesus traz essa ideia de ele está a falar com o seu próprio Pai. Ele está orando não a um Deus, uma divindade distante, transcendental, que está lá longe. Ele está orando, pedindo ao seu próprio Pai, ao meu Pai. Então denota intimidade, confiança. Ele está aqui, porque esse Deus é onipotente, mas é o nosso Pai. Ele é amoroso. Portanto, ele é poderoso, mas ele é amoroso. O mesmo que pode fazer todas as coisas, ele também tem um relacionamento íntimo conosco. E ele tem uma vontade soberana. E às vezes, o que nós queremos não é exatamente o que Deus quer. E andamos a insistir em algo que Deus não quer. Já aconteceu com
com o irmão alguma vez? Eu estou a tentar ir para uma direção, fazer algo, e as circunstâncias, a consciência, o coração, a coisa vai internamente, a gente começa a sentir, Deus não quer isso. Mas a nossa vontade é ver aquilo acontecer. E aí, na hora da oração, isso acaba sendo resolvido. Senhor, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É na oração que isso é resolvido. Observe agora o propósito de Jesus, a firmeza de propósito dele na oração. Porque depois de orar 3 vezes, ele disse para os seus discípulos, basta. Chegou a hora, versículo 41. Então ele estava preparado agora para o confronto. Ele orou e venceu ali. Foi ali que a vitória aconteceu. Daqui para frente ele vai rumo ao Calvário, determinado para cumprir sua missão na íntegra. Essa é a vontade de Deus, é agora, é a hora, ele avança. Portanto, a preparação para o sofrimento e morte de Jesus estava concluída. Começa aqui a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mãos de Deus se retiraram agora. Leia a narrativa. As mãos de Deus se retiram. E agora ele é entregue nas mãos dos pecadores. Essa é a lógica, como está no versículo 46. Quando lemos no 14, 46, que diz, então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Logo na sequência. Meus irmãos, como nos Salmos 42 e 43, Jesus, ele confiou-se totalmente a sua vida ao Pai. Daqui em diante, então, ele não vai oferecer nenhuma resistência, não vai sair por entre a multidão, não vai procurar um lugar mais discreto para estar com seus discípulos, não vai se defender dos seus acusadores, mas como uma ovelha muda, ele vai enfrentar todo o processo e vai cumprir a vocação para o qual Deus o enviou a este mundo, o Pai o enviou. Observe agora, versículo 38, que no Getsêmani, os discípulos de Jesus não oraram, não vigiaram, por isso dormiram. Enquanto ele vence, os discípulos perdem lá. Porque não oraram, eles caíram em tentação. E como está no versículo 50, eles fugiram. Jesus venceu, mas eles não. Fugiram. Sem oração, a tristeza nos domina. Sem oração, nós agiremos na força da carne. Pedro, aquele que acabara de dizer, se lermos os versículos antes, no 27, ele vai mostrar, a sua queda, começa no versículo 27, desse capítulo 14, e vemos vários degraus da sua queda. Justiça própria, no versículo 30, ele tem autoconfiança. Depois, no 37, vemos ele dormindo, não podendo vigiar, e no 50 vemos a fuga dele, e por fim, no 71, nós temos ele negando Jesus. Ele jurou, negou e praguejou que não conhecia Jesus, quando ele disse que era capaz de dar a vida por Jesus. Olha só que ousado. Não, eu sou capaz de morrer por ti, Jesus. Só que na hora da verdade, ele caiu em tentação. Portanto, ele não vigiou, ele não orou e caiu em tentação. Por isso, nós devemos vigiar e orar, porque não somos diferentes de Pedro. Somos homens, mulheres, sujeitos às mesmas paixões. Oração sem vigilância é apenas entusiasmo ou fanatismo, não é? A pessoa gosta de orar muito, mas não vigia, não estuda a Bíblia, é fanatismo. Mas vigilância sem oração é auto-engano. É autoconfiança. Não, eu vou controlar isso aqui porque eu sou muito previdente, eu já tenho experiência, eu tenho muitos anos aí nisso aí, eu sei fazer e tal, nem preciso de orar. Irmãos, eu não sei, mas eu acredito que estamos numa fase tão complicada que é possível que haja pregadores que não oram para pregar. Eu estou tão acostumado a preparar sermões que eu nem preciso de orar. Já sou uma fábrica de preparar sermões. E eu vou ali e entrego o sermão. Mas como é que palavras humanas poderá realizar uma obra divina? A pregação da palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo
ela não vai fazer o efeito. Vai entrar num lado e vai sair do outro. Só o Espírito Santo de Deus pode pegar esta palavra e aplicar na sua vida e transformar a sua alma. Esse é um ponto forte, defendido, inclusive pelos reformadores. A palavra sem o Espírito não causa o impacto e a transformação, porque é o Espírito Santo que aplica essa palavra na nossa vida. De novo fomos gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Portanto, o Espírito Santo usa a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Portanto, temos que vigiar, orar. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas, conhecem a necessidade de orar, a necessidade de vigiar. Os que fazem isso são aqueles que não vão cair em tentação. Mas os que se sentem muito fortes, muito capacitados, não, isso aí, eu sou um homem de coração muito puro, sabe? Não penso nada de mal. Nem preciso de orar muito, porque já fui educado numa família boa, pastor, e não preciso de orar tanto assim, vigiar. Você que foi criado nesses ambientes do mundo, que viu muita coisa que não presta, você tem uns olhos imundos. Eu não, eu fui criado num ambiente que só via coisas puras, santas e boas. Meu coração não precisa. Todos nós precisamos. Enganoso é o coração do homem. Quem está de pé, cuide para que não caia. Note que Jesus entrou angustiado no Getsêmani e ele saiu como? Depois de orar? Consolado. Já sentiu assim alguma vez? Está com o coração apertado, triste, numa grande aflição, todo mundo à sua volta, com pensamentos ruins a seu respeito. Você está passando por uma angústia, uma luta na sua família, alguém está doente, não sabe a solução, e aí o irmão foi, parou tudo e falou com Deus, e contou tudo para ele, e abriu seu coração e chorou aos pés de Jesus, e levantou-se e sentiu aquele alívio, e você respira assim. Já sentiu isso alguma vez? Só os crentes podem sentir uma coisa dessa, quando estão com Deus em oração. Note que, quando nós estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, nós temos consciência de que Ele é o nosso Pai. Nossos temores se vão e a paz de Deus enche a nossa vida. A agonia de Jesus na cruz mostra o quanto a redenção, a nossa salvação custou para Deus. Já pensou isso? A salvação é pela graça, e tem alguns colegas que enfatizam fortemente isso, está certo. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, não é? É de graça a salvação. Não podemos comprar e nem merecer a salvação, só recebê-la, porque é de graça. Mas ela custou muito caro. Custou muito caro. É de valor infinito, porque é a morte de um Deus infinito, cuja dignidade é infinita. Custou muito para Deus a nossa salvação. E a firmeza de Jesus aqui reflete um Deus que se mantém fiel, permanece no seu propósito salvador, apesar da humanidade que faz tudo ao contrário. Apesar de sermos pecadores. Na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. E tudo isso provém de Deus, como está no versículo 18. Porque foi Deus quem tomou a iniciativa em Cristo para nos reconciliar consigo mesmo. Ele nos reconciliou com Ele através de Jesus. A justiça divina exige o pagamento do pecado, exige que o pecado seja punido, e essa justiça é satisfeita na imputação do nosso pecado a Cristo, aquele que sem pecado suportou a punição do seu povo na cruz. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se sua alma continua longe de Deus, saiba que Deus já fez uma obra redentora através de seu Filho. Ele já puniu o pecado na cruz. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele te salva hoje, agora mesmo, e limpa você de todos os seus pecados. Te dá a paz que o mundo não tem, que o mundo não dá, que o mundo não pode tirar. E você poderá orar como Jesus orou, chamando Deus de Pai. Porque ao ser salvos, somos incluídos na família de Deus. Amém, meus irmãos?